pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim falar sobre um livro muito legal, A Ilha do Tesouro. Um livro que me surpreendeu muito, mais do que eu esperava. Sério, eu terminei essa leitura com aquela sensação de ok, agora eu entendo porque esse livro é um clássico. A aventura, os personagens, a tensão constante, tudo me prendeu do começo ao fim. E foi impossível eu me envolver com a história. Mas antes de continuar, gente, já deixo um aviso muito importante. Esse vídeo aqui tem spoiler. Eu vou falar abertamente sobre a história, sobre os acontecimentos importantes e sobre coisas que só fazem sentido depois que a gente já leu o livro. Então, se você ainda não leu A Ilha do Tesouro e quer ter uma experiência totalmente sem interferências, talvez seja melhor voltar aqui depois da leitura. Agora, se você já leu, ou se não se importa com spoiler, e quer conversar sobre essa aventura cheia de piratas, mapas misteriosos e traições inesperadas, fica comigo porque eu quero compartilhar tudo o que eu achei dessa leitura. E por que ela me conquistou tanto. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link dela está na descrição do vídeo. A Ilha do Tesouro, mesmo sendo um livro antigo, a história continua funcionando muito bem até hoje, porque ela fala sobre ganância, coragem, amadurecimento e, principalmente, sobre como uma grande aventura pode mudar completamente a vida de alguém comum. A história começa de uma forma bem simples, quase tranquila. O protagonista, Jim, um garoto comum que vive com a mãe em uma pequena hospedaria perto do mar. A vida dele não tem nada especial, até que um dia um homem misterioso aparece trazendo um baú e muitos segredos. Esse homem é um antigo marinheiro, que tem um jeito rude e uma presença que deixa todo mundo desconfortável. Desde o início fica claro que ele está fugindo de algo. Ou melhor, de alguém. Esse começo é muito importante, porque o livro não joga a aventura na nossa cara logo de primeira. Ele constrói um clima de tensão e mistério, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Jim percebe que aquele homem guarda informações valiosas, e o baú que ele protege com tanta obsessão parece ser a chave para tudo. Quando o marinheiro acaba morrendo, Jim finalmente abre o baú. E é aí que a história realmente começa. Dentro dele existe um mapa. Mas não qualquer mapa. É o mapa de uma ilha onde um grande tesouro foi escondido por piratas. E a partir desse momento, a vida simples de Jim chega ao fim. Porque agora ele sabe demais para simplesmente ignorar. O que eu gosto muito desse início é como o livro mostra o primeiro contato de um jovem com o perigo real. Jim não é um herói pronto. Não, ele não é. Ele sente medo, dúvida e curiosidade. Tudo ao mesmo tempo. Isso torna a história muito mais envolvente, porque a gente cresce junto com ele ao longo da narrativa. O mapa do tesouro não representa só riqueza, ele representa a escolha. Jim poderia ter ignorado tudo aquilo, mas ele decidiu seguir em frente. E essa decisão transforma a história em uma verdadeira aventura, cheia de viagens, perigos e personagens que nem sempre são o que parecem ser. E é justamente essa mistura de mistério, promessa de riqueza e risco que faz com que a Ilha do Tesouro tenha tanta atenção logo no começo. A gente logo percebe que aquela história não é só uma história sobre piratas, mas sobre crescer, confiar e desconfiar das pessoas certas e das pessoas erradas. Principalmente das pessoas erradas, gente. Depois da descoberta do mapa, a história começa a ganhar ritmo. Uma expedição é organizada para encontrar o tesouro. E Jim acaba indo junto na viagem. E é nesse momento que o livro deixa de ser apenas um mistério e se transforma de fato em uma história de aventura no mar. Durante a preparação da viagem, somos apresentados a vários marinheiros. À primeira vista, todos parecem apenas homens comuns, trabalhadores do navio. Mas o livro deixa pequenas pistas de que nem todo mundo ali é confiável. E isso cria uma sensação constante de alerta, tanto para Jim quanto para quem está lendo. Um dos personagens mais marcantes dessa parte é Silver. Ele se mostra carismático, simpático e muito inteligente. Diferente do que a gente espera de um pirata clássico. Ele sabe conversar, conquistar confiança e se adaptar às situações. E Jim, como ainda é muito jovem, acaba se sentindo seguro perto dele. E isso torna tudo ainda mais interessante, porque o leitor começa a desconfiar antes mesmo do protagonista. A viagem de navio é longa. E nesse período, Jim começa a observar mais as pessoas ao seu redor. Ele percebe conversas estranhas, olhares trocados e atitudes que não parecem normais. Aos poucos, fica claro que aquela expedição não é tão simples quanto parece no início. Um dos pontos mais importantes dessa parte da história é quando Jim descobre que existe um plano escondido. Alguns dos marinheiros não estão ali apenas pelo trabalho, mas sim pelo tesouro. E pior, eles não pretendem dividir de forma justa. Nesse momento muda completamente o clima do livro. Mas eu confesso que já esperava por isso. Porque nós, seres humanos, somos muito gananciosos. Mas, gente, isso muda completamente o clima do livro. Porque a aventura passa a ter um perigo interno, não só externo. O que antes era uma viagem em busca de riqueza, se transforma em uma luta silenciosa entre confiança e traição. Jim entende que crescer também significa aprender a enxergar as pessoas como elas realmente são.
não como parece ser à primeira vista. Essa parte do livro é essencial, porque ela prepara o terreno para tudo que vem depois. A tensão aumenta, o risco se torna real e a sensação de perigo passa a acompanhar cada decisão. A ilha ainda nem apareceu no horizonte, mas a verdadeira batalha já começou dentro do navio. Quando o navio finalmente chega à ilha, a sensação de aventura se mistura com o clima de ameaça. A paisagem é bonita, mas ao mesmo tempo parece esconder algo real. Nada ali transmite segurança. E desde os primeiros passos em terra firme, fica claro que aquele lugar não é apenas um cenário para um tesouro, mas um espaço onde decisões erradas podem custar a vida. É na ilha que os conflitos deixam de ser apenas suspeitas e passam a ser ações. As traições começam a se revelar e os planos escondidos finalmente vêm à tona. Jim, que antes apenas observava, agora se vê obrigado a agir. Ele deixa de ser só um garoto curioso e passa a tomar decisões que exigem coragem e inteligência. Um ponto muito importante dessa parte é como o livro mostra a transformação do protagonista. Jim começa a entender que o mundo não é dividido apenas entre bons e maus de forma tão simples. Existem pessoas perigosas que sabem parecer confiáveis, e é preciso aprender a ler os sinais antes que seja tarde demais. Sylvie se torna ainda mais interessante nessa fase da história. Ele não é um vilão óbvio. Ele muda de atitude conforme a situação. Manipula palavras e tenta sempre sair por cima. Isso faz com que o leitor fique em dúvida sobre até onde ele é cruel ou apenas sobrevivente. Essa ambiguidade torna o livro muito mais realista do que uma história de piratas. A ilha também funciona como um teste psicológico. O isolamento, o medo, a busca obsessiva pelo tesouro fazem com que os personagens revelem quem realmente são. Alguns mostram lealdade, outros mostram ganância. E muitos acabam sendo destruídos pelas próprias escolhas. Essa parte deixa claro que o tesouro não é apenas algo material. O verdadeiro valor da aventura está no que Jim aprende sobre confiança, responsabilidade e amadurecimento. A ilha não entrega apenas ouro. Ela entrega lições duras. Nem todos conseguem sair dela do mesmo jeito que entraram. Na parte final da história, tudo chega ao limite. As alianças já não são mais confiáveis, mas elas caem. E o tesouro deixa de ser apenas uma promessa distante para se tornar o centro de um conflito direto. Nesse ponto, cada personagem precisa mostrar quem realmente é, e até onde está disposto a ir por dinheiro. Jim já não é o mesmo garoto do início do livro. Ele aprende a desconfiar, a observar e a agir com muito mais cuidado. Mas mesmo cercado pelo perigo, ele mantém algo muito importante: a consciência. Isso diferencia Jim dos piratas, que deixam a ganância falar muito mais alto do que qualquer outro valor. O confronto final mostra que o tesouro, apesar de ser real, cobra um preço alto. Nem todos conseguem o que querem, e muitos pagam pelas escolhas feitas ao longo do caminho. O livro deixa claro que a busca desenfreada por riqueza pode destruir pessoas, amizades e qualquer senso de lealdade. Sylvie, mais uma vez, mostra ser um dos personagens mais complexos da história. Ele não é totalmente punido, nem completamente recompensado. Ele sobrevive, e isso diz muito sobre o tipo de mundo que o livro apresenta. Um mundo onde nem sempre existe justiça perfeita. Apenas consequências. Quando a aventura chega ao fim e Jim retorna para casa, fica a sensação de encerramento, mas também de mudança. Ele volta ao mesmo lugar de antes, porém não é mais a mesma pessoa. A experiência o transformou, tirando sua inocência e substituindo por maturidade. A Ilha do Tesouro termina mostrando que grandes aventuras podem começar por acaso, mas sempre deixa marcas profundas. O verdadeiro tesouro da história não é o tesouro enterrado na ilha, mas aquilo que Jim aprendeu ao enfrentar o medo, a traição e o desconhecido. E talvez seja por isso que esse livro continua sendo tão importante até hoje. Ele não fala apenas sobre piratas e mapas, mas sobre crescer, fazer escolha e entender que nem todo tesouro vale o preço que se paga por ele. E bom, esse foi o meu vídeo sobre a Ilha do Tesouro. Esse livro realmente me conquistou, não só pela aventura e pelos piratas, mas por tudo que ele representa dentro da literatura. É aquele tipo de história que prova que um clássico não é um clássico à toa, nem mesmo sendo um livro antigo. Ele ainda consegue aprender, a surpreender e a fazer a gente se envolver de verdade com a história. Ah, você deve ter percebido que eu falo o nome de 2 personagens ao longo do vídeo. Isso porque eu tenho uma certa dificuldade em pronunciar alguns nomes. Até já falei isso em alguns vídeos. Então por isso preferi não arriscar e acabar falando errado. Mas isso não muda em nada quanto à história e os personagens são tão marcantes. Se você já leu A Ilha do Tesouro, me conta aqui nos comentários o que você achou do livro. Ou qual parte mais te marcou. E se você ainda não leu, mas se depois desse vídeo ficou com vontade, volta aqui depois da leitura pra gente conversar melhor sobre a história. E, gente, apesar de ter falado que ia dar spoiler, eu acho que eu não dei tanto spoiler assim. Porque eu sinto que eu poderia ter falado mais. Mas, como sempre, não me veio à mente no momento. Só vai vir depois. O que me deixa com bastante raiva, gente. Odeio que só venha depois. Depois de eu ter terminado de gravar o vídeo. Porque se tivesse vindo na hora, provavelmente eu teria dado muito spoiler sobre o livro. Mais spoiler do que eu já dei. Apesar de sentir que eu não dei tanto assim. Porque eu sempre poderia ter falado mais. Mas, infelizmente, não veio na cabeça no momento. Só vai vir depois. Depois mesmo. E esse depois, gente, é quando eu tô editando um vídeo. Porque é quando eu ouço o que eu tô falando e percebo que eu podia ter acrescentado mais coisa a uma frase. Mas infelizmente acabei não acrescentando. E isso me deixa com uma raiva, gente, uma raiva mesmo. E eu já até falei isso em um vídeo. Mas uma curiosidade, gente. Isso acontece só comigo ou também acontece com vocês? Eu quero muito saber. Então me digam aí nos comentários, tá bom? Mas eu acho que isso é até bom.
Porque assim, vocês que não gostam de spoiler, não pegam tanto assim. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. Mas antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas redes sociais. Pois o link delas na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!